Mas eu sou da época da inteligência natural. O dinheiro é a consequência da eficácia. E a eficácia é consequência do treino. Porque ele tinha uma startup e queria convencer reinos da Europa a patrocinarem a sua startup. Somente Isabel a Católica confiou na ideia dele, para muitos uma ideia de lucro. Eu me reconstruí como ser humano. E se gastasse todo o dinheiro que eu tinha com mentores, psicólogos, psiquiatras, tarja preta, seja lá o que fosse, não iria conseguir alcançar essa evolução pessoal. Há que sair da zona de conforto. Há que arriscar. Há que se dedicar ao além-mar. Este é Antônio Pérez Júnior, 30 anos de direito empresarial e internacional, mais de uma década construindo a ponte entre Brasil e Espanha. Condecorado pelo rei Filipe VI da Ordem de Isabel la Católica. Ele transita entre o direito, os negócios e a diplomacia com a mesma naturalidade. E hoje ele abre o mapa e conta por que o Mar da Bahia foi o seu primeiro MBA. Olá, Antônio Pérez Júnior. Tudo bem com você? Tudo bem, Pedro? Uma honra e uma satisfação estar aqui contigo. E eu agradeço muito você me receber aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre essa novidade que é seu novo livro, né? Eu queria que a gente dissecasse um pouquinho sobre a motivação. Primeiro, pelo que eu te conheço, você é um empresário muito bem-sucedido, você estava em paz, continuamos aqui com o seu currículo de sucesso até hoje, mas né, sem bajulação aqui, me explica o que te fez sair da sua zona de conforto, da sua carreira de hoje de sucesso, para começar a se expor, para virar agora escritor, mentor. Explique. Os 30 anos de profissão que completa esse ano. Eu pensei que deveria dar alguma coisa em retribuição às pessoas, ao país e à Espanha. Ao Brasil, o país onde eu nasci, e a Espanha, o país que me adotou. E de onde vieram meus ancestrais. Eu já tinha passado por epifanias que me levaram a resgatar as minhas origens e me aproximar da Espanha, onde fui muito bem recebido, fui condecorado, tive durante essa década, pouco mais de uma década, uma relação muito positiva com o país. Achei, portanto, que deveria dividir isso um pouco com as pessoas. E como é que eu posso dividir? Escrevendo, porque o livro ainda é um canal de comunicação muito útil. E contando histórias, você, veja bem, há de concordar comigo, já se distingue da inteligência artificial, que cria hoje em dia quase tudo. Totalmente. São histórias verdadeiras, não obstante algumas de pescadores, mas todas podem ser confirmadas, e que servem para quem, evidentemente, tiver interesse, como uma fonte de inspiração, em primeiro lugar, e uma fórmula para se alcançar o êxito. Mas, se alcançar o êxito como? Onde? O leitor escolha. O livro, ele conta uma história, mas ele é cheio de segredos para quem prestar atenção. Interessante. Sim, ele tem parábolas contidas nele que revelam situações pelas quais passei e que ensinam muito. Por exemplo, numa cidade como Salvador, é quase impossível a gente ter um dia sem dar um oi para o mar. Nós somos cercados, né? Com muita alegria e bênção de Deus pelo mar. Se você reparar, o mar hoje está super agitado. Era esse mar, que eu conto no livro, que servia como campo de treinamento para mim, quando eu era jovem. Você já está começando a responder a minha segunda pergunta. Primeiro você me informou aqui, você revelou que a sua motivação, na verdade, não tem ego, não é nem de cunho comercial, né? Não é, você quer passar essa sua experiência de 30 anos aqui
né, profissional e de vida, né? Você fala 30 anos, mas eu acho que é um pouquinho mais. Porque no livro ali ele relata ali, fases ali que, né, passam bastante esses 30 anos. Na verdade, eu acho que tem 50 anos de história ali. Pois é. Pelo que você me permitiu ler, eu percebi. E aí, você já entra nesse assunto, que é o mar. O que é o mar para você? O que ele significa? E é somente o mar do Brasil? Aí agora, realmente, essa parte eu não sei. É somente o mar do Brasil? Porque você fala uma travessia, você tem alguns termos ali dentro que eu acho que tem a ver com essas parábolas aí que você tem falado. Me explique. A pergunta é boa, já vi que você leu e gostou do livro. Veja, na Espanha existe uma tradição. Aquele que tem uma proximidade com o mar, ele tem o direito de chamar o mar de La Mar. Olha que interessante. Então, eu durante o livro uso sempre a expressão mar no feminino e com letra maiúscula. Daí, eu praticamente respondi sua pergunta, demonstrando o nível de importância do mar para a história do livro. Eu tive o mar, como disse, como campo de prova. Meu primeiro campo de prova, meu primeiro MBA, eu digo no livro, meu primeiro treinamento para conseguir obter disciplina sem a qual no mar você fracassa, conseguir obter dedicação sem a qual o pescador fracassa, o homem do mar fracassa. E também com o mar eu consegui obter muitos êxitos no mar, cuja fórmula eu transportei para a minha vida profissional. Isso me pegou no livro. Porque você consegue fazer essa alusão, né, do mar com a sua vida mesmo profissional. E não, eu percebi. Não é somente com a sua vida, né? É aí que vem, né, o que você está passando. Você me disse aqui agora. Você quer passar isso, né, a outras pessoas. Então, eu achei muito interessante o como você faz esse link entre a sua vida, o seu êxito e o mar. E de forma simples, né? Porque você pega uma coisa que a gente nem... Não, existe uma engenharia aí, cara, que é até complexa e que dá para eu adotar isso para a minha vida. Mas aí me diz, o que levou você a linkar isso? Porque tem um personagem muito forte que tem uma frase bem marcante ali no livro, né? E é esse personagem que tem a ver também com essa motivação no mar, né? Que é o seu avô. Como é que aí você traz esse link, né, do seu avô, que parece que teve uma importância muito grande na sua vida, para o mar e para a sua vida profissional? Porque tem ali uns linkzinhos que levam ao Antônio Pérez hoje, né? Isso. Me conte aí. Meu avô, antes de nada, era meu padrinho. E com ele eu tive uma relação muito positiva, porque com ele eu tive exemplos de dignidade, trabalho, uma dedicação espiritual que ele tinha muito grande. Era um homem muito católico, muito dedicado a Deus e à família. Com o meu avô, eu percebi essa aproximação que a Espanha tem com o Brasil. E eu descobri, com a travessia que ele fez da Espanha para o Brasil, essa miríades e miríades de espanhóis que vieram para o Brasil em condições difíceis e aqui prosperaram. O que me levou a analisar, ora, o Brasil, primeiramente, primeira constatação, é um país de oportunidades. Sim. Segundo, Espanha e Brasil são nações irmãs. Não fosse assim, não haveria essa imigração tão forte e os espanhóis não seriam tão bem acolhidos aqui. Isso despertou a minha curiosidade e me fez traçar a rota vetorial inversa e fui pesquisar na Espanha, inclusive, esse fenômeno, que também é o mesmo fenômeno que acometeu os espanhóis a terem essa ambição pela América, né? Nós sabemos, e no livro é contado, que a Flórida, por exemplo, pertenceu aos Estados Unidos. A Flórida, que hoje pertence aos Estados Unidos, pertenceu à Espanha durante muitos anos. Nós sabemos que o Texas foi colonizado pela Espanha e etc. Então, esta influência cultural da Espanha na América,
que começa em 1492 por Cristóvão Colombo, é o início de tudo. E essa mescla de culturas, de informações harmoniosas e que hoje se traduz na questão muito fortemente comercial, porque a Espanha é um grande parceiro comercial do Brasil, eu diria, não o maior em números, macroeconomicamente falando, mas o melhor, porque vimos, vimos uma torre da Telefônica em cada esquina, vimos agências do Santander, né? Nós, a cada esquina, enfim, percebemos que é um parceiro comercial de verdade, aquele que não quer ir embora. Aquele que quer se instalar com o ânimo definitivo, né? Então, isso tudo me despertou a curiosidade e me fez me tornar um pesquisador dessa relação entre os dois países. E me inspirou a escrever o livro, onde eu conectei o mar, que não somente trouxe meu avô para cá, como foi, como eu disse, o meu laboratório para a formação de minha têmpera, meu caráter, minha resistência, resiliência no ambiente profissional e empresarial. Afinal, o advogado e o empresário devem ter esses predicativos, porque senão não sobrevivem. Né? Ou seja... Ou pelo menos sobrevivem com dignidade. Vai ser uma leitura obrigatória para empresários e advogados. Essa é também. E o grande protagonista desta ponte que liga o Brasil com a Espanha, eu considero, e o primeiro deles, que foi Colombo. Né? E foi Colombo. Colombo, ele trouxe para nós as primeiras noções de startup, por exemplo. Porque ele tinha uma startup e queria convencer reinos da Europa a patrocinarem a sua startup. Somente Isabel a Católica confiou na ideia dele, para muitos, uma ideia de louco, né? Uma ideia que já naufragava antes de Deixa eu te interromper, iniciar. só para dizer que existem marcos históricos ali que você traz que eu não fazia a mínima ideia. E isso que você fez, essa comparação, né, com o startup de hoje e com essa proposta dele, cara, casa muito bem. Você veja, Pedro, hoje em dia os mentores estão vendendo aí mentorias que fazem um sucesso enorme, quando na verdade o que a gente tem que ver é que as pessoas deixaram estudar a história. Isso é verdade. Colombo dizia, é preciso deixar de visualizar a praia. É preciso deixar de visualizar a costa. O que ele queria dizer com isso? Há que sair da zona de conforto. Há que arriscar. Há que se dedicar ao além-mar. Traduzindo, é o que a gente vê os grandes mentores hoje ensinando. Atitude, coragem, resiliência, porque sair da zona de conforto requer resiliência, coragem. Então, eu acho que Colombo é um nome que encabeça essa história bonita de dois países, de dois continentes, e que merece, no livro, toda o meu louvor e atenção. Né? O livro não somente explica de forma bastante simples, eu diria até agradável, né, a minha história, como primeiro homem do mar, depois advogado e na sequência empresário, mas ele ensina também questões que hoje são transformadas em mentorias, em debates, em ensinamentos de como triunfar. Eu percebi essa parte aí. Ao fim e ao cabo, nós percebemos que a fórmula do triunfo é a mesma que Colombo usou em 1492 até hoje. Só precisa usar a fórmula. E as pessoas não querem. Isso é legal, isso é legal. Isso é um ponto muito importante, porque não tem como, tem uma fase ali do livro que realmente você destrincha essa fórmula. Claro que a gente não vai aqui contar em detalhes. Mas eu queria que você falasse para um empresário, para quem está pensando em empreender, ou deixe
Você me corrige. Eu acho que não é só para empresário, não. Isso é uma história de vida que dá para você ali adaptar para qualquer uma carreira. Mas para essa pessoa que ela está querendo buscar ali, né, o crescimento, né, aprimorar a sua vida profissional, você teve essa intenção. E o que é que qual é a sua mensagem para essa pessoa, para convidar essa pessoa para ela comprar o seu livro e entender a fundo realmente o que é que você quis dizer? Perfeito. Olha, eu vou ter que dar um spoiler aqui. Eu elogio muito no livro duas pessoas. O Gladwell, que escreveu Outliers, que é um dos livros que eu mais gosto. E ele fala muito na questão das 10.000 horas de treino. Eu menciono, inclusive, Tiger Woods, que tem uma frase emblemática. Ele diz, eu comecei a ter sorte depois que eu passei a treinar 10 horas por dia. Então, menciono, inclusive, o meu querido amigo, professor, Ives Gandra Martins, que considero o melhor jurista do Brasil hoje. Essas 10.000 horas, evidentemente que estamos falando de 10.000 horas aproveitáveis, gastas com coisas úteis. É dizer, elevação espiritual, elevação profissional, elevação familiar, dedicação ao trabalho, à família, a Deus. E eu digo que a fórmula é mais ou menos por aí. Legal. Siga as 10.000 horas. Menciono os Beatles, a ideia não é minha, é de Gladwell. E menciono outros grandes, não vou contar o livro todo aqui, porque senão ninguém vai querer mais ler. E menciono vários homens e mulheres de sucesso que se inspiraram nesse mecanismo de sucesso. Então você quer me dizer que essa fórmula que você está explicando aqui no livro, e está me explicando aqui também, já deu aí o spoiler, que na verdade é um caminho, né? É um caminho. Você quer dizer que essas figuras aí, elas utilizavam esse caminho. É um caminho que já foi testado, você utilizou também na sua vida? Eu utilizei. Pode ter certeza, em dias como o de hoje, como eu te falava, né? Eu já olhei para o mar e analisei, no mínimo, 7, 8 vezes. Estou olhando agora aqui, conversando contigo. As ondas quebrando no alto mar, com esse vento intenso, esse tempo inóspito, vamos dizer assim. Eu ia para o mar, cara. Eu ia treinar. Eu enfrentava o mar quando ele estava bravo, não era quando ele estava manso. Você se desafiava, você ia mesmo na intenção. Eu menciono no livro, inclusive, que nós éramos uma espécie de SEALs de Salvador. Né? Nós tínhamos nossa própria versão, né, de Mariners, bem local. E enfrentávamos o mar com um treinamento, um teste de provas para, sobrevivendo às adversidades, tudo que viesse era fácil. Então o famoso mar de Almirante, para nós era um passeio. Parecia que a gente estava na banheira em casa, de hidromassagem. O que eu quero dizer, filosofando um pouco, é que o livro ensina que você precisa treinar, ter atitude, disciplina. E eu mostro com exemplos reais. Primeiramente o meu e outros, de pessoas, inclusive, muito mais bem-sucedidas, o Paul McCartney, né? E o maior deles, o Ives Gandra Martins, e o maior deles, que foi Colombo. Afinal, Colombo teve muito mais do que 10 horas de treino antes de descobrir as Américas. Essa é a verdade. Então, legal. Então, aqui você sintetizou ali, mais ou menos, o que é o livro e o que ele traz nessa parte que eu acho que é muito importante para quem está ali em fase de formação, quem está em fase também do ponto de inflexão, de crescimento, e quem está buscando o crescimento. Ou seja, é um livro que ele consegue falar com todos esses públicos. Isso. E você dá os exemplos, você dá a fórmula, os exemplos, ou seja, você dá o caminho. Você me falou, ter que ir lá e treinar, ou seja, faz parte do caminho. Dá a fórmula, caminho e ainda me dá exemplos. Então isso tudo eu acho no livro. Acha no livro. A sorte, importante frisar, existe.
Mas você tem que estar preparado. A oportunidade, ela é irmã do treino, do preparo, né? Da dedicação. Quando esses elementos se harmonizam, dá tudo certo. Dá tudo certo. Eu dou vários exemplos no livro, inclusive meu próprio. Né? Sim. Não pense o leitor que quando eu menciono sucessos diversos, especialmente os que eu mais gosto, são os mais pueris, os mais simples, né? Que são os na pescaria, aquilo não é precedido de muitas horas de treino e de voltar para casa sem um peixe. Essa é a questão mágica da vida e que eu procuro traduzir com histórias verdadeiras, até fugindo da moda da inteligência artificial, no livro, né? Nada contra a inteligência artificial, Claro. mas eu sou da época da inteligência natural. Não, e assim, Com todo respeito. você entrando nesse assunto, e que também vem um pouquinho para a minha área de trabalho também, né? Eu vejo muita gente utilizando a inteligência artificial como ferramenta e sai trabalhos péssimos, sai resultados horríveis, né? Boa Porque você não tem exatamente a inteligência natural, o histórico, o treino, né? Os maiores especialistas hoje na matéria dizem que o grande desafio é a falta de base daquele que vai programar a pergunta, o comando para inteligência artificial. Se você não tem fundamento, base, alicerce, a inteligência artificial não vai lhe ensinar. Não vai. Ela precisa ser provocada. Ainda. Pode ser que amanhã não. Tem um Mas tal ainda- de AGI aí que eles estão dizendo que vão lançar, mas até hoje eu não vi. Isso. Precisa ser provocada, a tal do prompt, né? Isso, tem que existir. isso. Tem O que tal do existir. prompt ainda tem que existir. Então, até uma mensagem para os que estão desesperados, achando que vão perder o emprego amanhã, né? É importante que saibamos que aquele que leu a vida toda, aquele que se dedicou, aquele que tem as 10 mil horas de treino, pelo menos por um lapso temporal aí pelos próximos anos, vai ser muito importante para comandar, enquanto ela ainda é comandada, a inteligência artificial. Concordo. Essas 10 mil horas, por enquanto, ainda estão valendo muito. Concordo. Você trouxe um pouco antes dessa fala, você trouxe uma questão que me fez pensar em uma das observações que você coloca no livro, que é sobre o sucesso para você, que ele não está ligado diretamente ao financeiro. O que hoje, você fala um pouco sobre os gurus e tempestades, e você foge disso. Você vem para o mundo real e você vem com valores diferentes. Me fala para todo mundo, na verdade, que sucesso é esse, que ele não é só de um. Não estou falando que ele não valoriza o dinheiro, mas só que parece que é um pouco mais profundo, né? Coloca para mim aqui, para o público. Só apenas Vamos só 3 ver. vezes. Eu vou te fazer uma confidência. Hoje, quando acordei, eu vi um vídeo no Instagram que mencionava isso. E a moça dizia: o dinheiro é a riqueza mais baixa na escala vibracional e de importância. Olha que interessante. Jesus, quando chegou na Terra, ele não era contra alguém ganhar dinheiro, mas ele ensinou valores que foram os grandes filósofos que aqui esteve, para os que creem em religiões ou não. Até hoje falamos dele, né? De tudo Ele foi um grande filósofo, um grande, né, líder religioso e etc. Eu não quero entrar aqui num debate religioso, mas ele ensinou que o dinheiro tá como se fosse o primeiro degrau da escala evolutiva de êxito, de sucesso. Sobre ele tem uma série de outros degraus e muito mais difíceis de serem alcançados, hein? Por quê? Ganhar dinheiro tá para todos. Tem gente aí, você sabe melhor que eu, né? Porque é a sua área. Tem gente aí que grava um vídeo relativamente medíocre, né? Intelectualmente falando, culturalmente falando, em termos de crescimento interpessoal falando, e fica multimilionário.
Enquanto a gente vê grandes intelectuais que não têm essa habilidade, não conseguem. Não consegue. Então, eu não quero parecer simplista, muito menos soberbo, pelo amor de Deus. Mas eu imagino que na escala de valores a serem conquistados é o primeiro mais fácil. Depois, amigo, tem todos esses que eu mencionei. A questão da coragem, a questão da atitude, a questão dos valores morais, a questão dos valores espirituais, as revelações que você recebe ao evoluir espiritualmente, seja com um Deus católico, um Deus protestante, um Deus do candomblé, um Deus que, enfim, esteja ligado ao bem. Essa evolução, essas epifanias, que é uma palavra que eu uso 7 vezes no livro, por sinal um número bíblico, mas foi pura coincidência, né? Foi pura coincidência. Essas epifanias, elas estão muito acima da questão financeira. Gosto disso e eu acredito que né, pelo que a gente até conversou um pouco mais cedo. Quer que eu te diga uma coisa, me pesa de interromper? Claro. Estar na cidade que meu avô nasceu, tomando um café, emociona até hoje. E conhecendo onde ele viveu, e tomando um café com uma pessoa que poderia ser meu parente, e me servia, para mim, foi muito mais importante do que muitos honorários que recebi como advogado e muitos contratos que firmei como empresário. Aquilo para mim não teve preço. Sabe aquela propaganda Mastercard antiga? Eu não sei se você é da minha época. Qual que é? Né? Tem coisas que o dinheiro paga, mas Mastercard... Ah, sim, exatamente. Essa mais ou menos, isso é real. Isso é real, cara, é impressionante. Eu saí dali em lágrimas, conto isso no livro, a minha emoção, de conhecer Viana do Bolo, né? E ali eu vou lhe ser muito honesto. Eu me reconstruí como ser humano. E se gastasse todo o dinheiro que eu tinha com mentores, psicólogos, psiquiatras, tarja preta, seja lá o que fosse, não iria conseguir alcançar essa evolução pessoal. Caramba. Esse despertar e fechar esse ciclo, usando uma palavra, uma expressão muito comum ultimamente, de uma forma tão brilhante, tão perfeita. Então, ter terminado meu mestrado na Espanha foi muito difícil, né? Por não ser hispanohablante de nascimento. Que foi o seu desafio, né? Outro grande desafio que eu conto, né? E não fosse a forja, a têmpera do mar em condições como essa, porque você foi intencional. Eu talvez não conseguisse, né? Então, esses valores, essas aptidões, essas habilidades, para mim, valem mais que o dinheiro. Não à toa, percebemos às vezes pessoas dizendo, eu perderia tudo e construiria tudo de novo. Eu já vi pessoas muito influentes dizendo isso. Eu já vi pessoalmente Pablo Marçal dizendo isso. Eu já vi pessoalmente grandes nomes dizendo isso na minha frente. Então, eu concluo esse raciocínio não, volto a dizer, não esnobando o dinheiro, claro. não menosprezando o dinheiro, afinal, vivemos numa sociedade capitalista e precisamos dele para quase tudo. Sim. Mas aquele que tem o dinheiro e não tem elevação espiritual, ele está frito. Porque o que tem elevação espiritual e não tem o dinheiro, ele consegue o dinheiro. O que tem o dinheiro e não tem elevação espiritual, ele vai ter que passar pelas 10 mil horas para lá chegar. Muito bom, muito bom. Então você acaba de me deixar claro que você não está desvalorizando o dinheiro, o ser bem-sucedido, não. Na verdade... Isso não é um discurso socialista, pelo amor de Deus, é o Sim, contrário. exatamente. Na verdade, existe um processo para que você tenha esse poder de dizer, eu posso reconstruir tudo de novo. Isso. Essa é a pessoa que chega no êxito financeiro com alicerce. Com alicerce. Com alicerce. E o alicerce está na Bíblia, inclusive, né? Ele faz com que sua casa não caia e você, se ocorrer um hecatombe, possa construir novamente, porque você sabe construir. Muito bom. E reconstruir. Então, você também é adepto daquela frase clichê, o dinheiro é consequência, ou você tem uma outra visão? É a consequência? É o caminho? O que é? Fácil de responder.
O dinheiro é a consequência da eficácia. E a eficácia é consequência do treino, da dedicação, do destemor, da coragem, da atitude Todos os valores que você traz no livro. e da fé em Deus. Muito bom, muito bom. Gostei muito do nosso papo. Eu queria agora ouvir de você uma defesa, né, para que as pessoas que ainda não te conhecem, porque hoje claro, você já tem dado as caras ali no digital, mas a gente abre aqui com esse primeiro papo a sua entrada, né, como, né, uma pessoa do digital também. Você está saindo ali do anonimato, entre aspas, né, e entrando também no digital. Sendo que eu acho que é até injusto falar anonimato. Se vocês observarem aqui na minha frente, tem várias condecorações aqui, tem algumas coisas que ele vai mostrar mais para frente aqui, que não é realmente de uma pessoa anônima, é de uma pessoa bem conhecida e respeitada no meio. Mas hoje, essas pessoas que vão ter acesso a você, que estão agora conhecendo a figura do Antônio Pérez, o que você diria para eles, né, faz um convite para essas pessoas comprarem o seu livro, né, acompanharem você também nas redes aqui, nos seus canais. O que você diria para essas pessoas que estão te vendo pela primeira vez e como que seria esse seu convite? Vamos lá. Eu, na verdade, eu não fui anônimo, eu fui discreto. Discreto, gostei dessa palavra. Discreto, mas eu tive que sair da minha zona de conforto e discrição para ajudar as pessoas. Mais uma vez, sair da zona de conforto. Exatamente. Eu tive que, depois de muito mais de 10 mil horas, levantar com um propósito de dividir, né? Dividir conhecimento, dividir experiências. Então, eu vou ter que pedir licença a Leandro Carnal, e parodiá-lo. Quando perguntam, onde é que você estava? Né? Eu posso te responder o seguinte, eu estava 50 anos me preparando para não passar informações erradas e não transmitir dicas erradas para as pessoas, como eu vejo muito por aí hoje em dia. Né? Afinal, eu acho que o influenciador digital, o comunicador digital, aquele que se propõe a, como se diz popularmente, colocar a cara na tela, ele tem que ter muita responsabilidade. Muito. E o nosso país ainda não está com esse tema bem regulamentado, bem legislado, como deveria. De sorte que eu te digo, eu tenho conteúdo para passar, porque eu passei 50 anos me preparando para isso? Claro que não. Esperando que o digital surgisse. Eu não sou um profeta. É muito distante disso. Mas me preparei tanto para os desafios da vida que acabei reunindo conteúdo, o que os do ramo chamam de offline, Sim. bastante intenso, para procurar dividir com as pessoas. Muito bom. Então agora você está se abrindo aí para o grande público que está acompanhando. Eu achei muito importante essa sua observação. E eu nunca tinha visto ninguém falar sobre regulamentação nessa área. Eu acho que seria até um assunto para a gente, em outro encontro, discutir um pouquinho. Isso é um prazer. Você tem autoridade como empresário, tem autoridade como jurista, né? Tem autoridade como alguém que vivenciou, né? Você tem hoje aí mais de 50 anos, né? 55 anos de vida, então 55 anos de diferença de vida. Então, assim, você tem ali uma visão muito completa e real ali, né? Do mundo, seja empresarial ou de vida mesmo, né? Você é pai de dois, não, na verdade são 4, né? São 2 queridos filhos, geneticamente falando, e 2 queridos filhos dados por Deus, que então, são meus enteados. Ótimo, então você tem experiência de vida como pai, tem experiência de vida aí como homem bem-sucedido, como empresário, como advogado, enfim. E aí você traz para mim
a responsabilidade das pessoas que se colocam de frente para uma câmera e falam para milhares de pessoas que às vezes apostam ali aquela economia, aquele dinheirinho que ele tem, ou então até se expõe de maneira errada porque aquela pessoa não teve responsabilidade. E você traz isso. Isso. Eu acho que... Olha, na Espanha, se minha memória não falha, desde abril do ano passado, já existe a regulamentação da atividade. Existe a regulamentação da atividade do influenciador digital. No Brasil, após o movimento que houve, motivado pelo FELCA, né, percebemos o legislativo se mexer. Mas até agora, até onde eu saiba, não existe um código que regulamente o tema. Não existe um projeto de lei eficaz que tenha sido aprovado, né, pelo parlamento, que regulamente o tema. Então, a gente não pode falar só de segurança do menor, a gente não pode falar só de proteção da mulher, do idoso, né, das minorias, como clichê da palavra muito utilizado hoje em dia, só quando acontece alguma coisa e um grande influenciador digital se movimenta nesse sentido e desperta a comoção popular, né? Assim como o Código de Defesa do Consumidor, que é tão eficaz, um brasileiro, serve de exemplo para o mundo. Verdade. A gente tem que ter nosso código de regulamentação da atividade do influenciador digital. E que sejamos também exemplo para o mundo, porque é um país que tem tanto influenciador digital. Temos. Estamos influenciando tanto o Portugal, né? O Brasil influencia demais Portugal, outros países que falam português, que têm essa responsabilidade. E a respeito tem. Isso é um assunto para a gente depois discutir. Vamos dissecar. E esse é polêmico. Esse é. Mas quando é que vai ser o lançamento do livro? Existe alguma data? O livro vai ser a sua grande premiere, vamos dizer assim, o seu lançamento. Não poderia ser em outro local. Na Câmara Oficial de Comércio Espanhola do Brasil, da qual eu faço parte há mais de 10 anos, mais de uma década, que fica em São Paulo. É um órgão oficial do governo da Espanha. Que legal. E que representa, em termos oficiais, tudo isso que eu te conto aqui, dessa aproximação entre Brasil e Espanha, Espanha e Brasil. A partir de então, a gente pensa em prestigiar também Salvador. Né? Então vai ter também um lançamento em Salvador? Vai ter um lançamento em Salvador, que é uma cidade que, não obstante eu não ter tido a glória de aqui ter nascido, né? Eu fui obsequiado pela Câmara de Vereadores com a certidão de nascimento, entre aspas, né? Portanto, tenho a obrigação de obsequiar Salvador e, na sequência, vamos para Madrid, onde temos duas empresas, né? A primeira delas, cronologicamente falando, a Bresco, Cercamentos, Brasília, Espanha, Cultura e Comércio, que trabalha justamente com essa aproximação do que chamamos hoje de diplomacia privada entre os dois países, Espanha e Brasil. É a aproximação tanto cultural, né, quanto empresarial e econômica. Quero dizer que pretendemos, com essa tríade de lançamentos, fazer com que consigamos trazer às pessoas ao máximo esse projeto desse livro. Muito bom. Eu acho que esse livro, ele aqui depois dessa conversa, depois de ter lido ali parte do livro, e depois dessa conversa, eu acho que vai ser um marco para o empreendedor brasileiro. E você também vai lançar e na Espanha, então também vai impactar o empreendedor também, que depois a gente tem que discutir um pouquinho dessa dualidade, porque é bem diferente, né? O empreendedorismo no Brasil e na Espanha, né? Depois é interessante a gente... Vale a pena a gente... porque são mercados... conversar sobre isso. Diferentes e parecidos ao mesmo tempo. Impressionante. Eu, por exemplo, não sei qual dos dois gosta mais de futebol. Você sabia que tem mais torcedor do Barcelona no Brasil do que na Espanha? Não acredito. E o número de torcedores do Barcelona, eu aprendi isso no mestrado que fiz lá, viu? Sério? O número de torcedores, isso é um case de Harvard, se não me engano. O número de torcedores do Barcelona no Brasil é maior que a população da Espanha. Meu Deus do céu! Ou seja... Esse é um ponto de sinergia que vale a pena ser explorado assim, um dia. E você me falou ali também em um trecho que
Aqui Tô na obstante Bahia- que perdoe, eu sou torcedor do Real Madrid, não tô traindo. do Real Madrid. Eu não tô traindo o Real Madrid, não, hein? Foi informação, apenas informações. Mas voltando para esses dados ali que você traz, quer dizer que aqui na Bahia a gente também tem uma das maiores comunidades hispânicas? Como é que é isso? Aqui na Bahia, nós temos uma das maiores colônias de galegos do mundo. Olha que Não interessante. tinha ideia disso. É muito interessante esse dado. Tanto sim que isso fez com que a Espanha escolhesse Salvador como sede do Consulado Geral da Espanha, do Reino da Espanha, no Nordeste do Brasil, que tem uma dimensão territorial muito maior que a Espanha e, se minha memória não falha, aproximadamente 10 milhões a mais de Uau. habitantes que a própria Espanha. Então você veja a importância de Salvador para a Espanha. E a quantidade de galegos que para aqui, né, migraram, ou imigraram, dependendo da sua visão vetorial, e aqui se instalaram. Muito surpreendente essa informação para mim. Primeiro lugar, Buenos Aires, né? Segundo, era Venezuela. Não sei se Hoje eu acho depois que... de tanto tumulto, eu não duvido que seja Salvador. Se não disputando com Venezuela. Mas o que importa é que Lá tem a língua. a gente aqui tem uma aproximação cultural enorme. Muito, muito. Você quer ver uma coisa curiosa? Quero. Isso eu não vi escrito. Porque até agora só foi curiosidade matada Isso eu aqui. não vi escrito em lugar nenhum e acho que a inteligência artificial não vai explicar. Não tem esse dado? Não tem esse dado. Isso é pra a gente se divertir. Eu, quando vim pra Bahia, eu descobri que o pessoal aqui em Salvador dizia barrio e não bairro. Olha que interessante. Espanhol, falaram espanhol? As pessoas que falam espanhol. Porque bairro na Espanha é bairro. Aham. Né? Então a gente não sabe até que ponto foi Existe essa... o tamanho dessa influência da Espanha sim. aqui em Salvador. São detalhes assim, e você sabe muito bem, que a língua é uma expressão de influência de outros povos, né? Principalmente aqui, né? A gente sabe disso. São infinitas as relações entre Espanha e Brasil, que podem ter, entre aspas, contaminado positivamente o nosso país com raízes culturais interessantes. E que somos tão abertos, né? Olha, a Tem coisa é essa- tão interessante, eu não vou me estender muito, que é o único país do mundo que tem 8 institutos Cervantes. O Instituto Cervantes é uma instituição seríssima que tem na sua presidência o rei da Espanha, e o Brasil é um país, vamos dizer, condecorado com a condição de mais ter Instituto Cervantes no orbe. Então, veja a importância do Brasil para a Explica Espanha. o público sobre essa instituição, só para eles terem O Instituto Cervantes é uma peso. instituição, o Instituto Cervantes é uma instituição oficial do governo da Espanha, do reino da Espanha, melhor dizendo. Obsequia, evidentemente, Miguel de Cervantes, grande escritor, autor de Don Quixote, e é um instituto que divulga o idioma espanhol e a cultura espanhola, mundo afora. O idioma espanhol, para quem não sabe, é um dos seus patrimônios, é um dos patrimônios da Espanha. E no artigo 2º da Constituição Espanhola está descrito algo assim: o castelhano é o idioma oficial da Espanha e o espanhol tem o direito de conhecê-lo e o dever de usá-lo. Quero dizer, para a Espanha, a língua, o idioma, a forma de se comunicar com o espanhol é um ativo inominável. E isso também, quando você descobriu isso teve um peso para você, né? Ah, sim. Aí eu vou deixar para o próximo livro. Gente, ó, o papo era para ser de 15 minutos, eu acho que ultrapassou um pouquinho aqui, tá muito bom. A gente vai encerrar agora, mas a gente vai deixar aqui aberto para vocês os comentários, para vocês falarem o que é que vocês acharam. O homem aqui tem muito conhecimento histórico.
Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade, pode colocar aqui nos comentários que ele vai responder pessoalmente, ele mesmo. Gente, ele não gosta que ninguém escreva por ele, não. Se for escrever, ele vai lá revisar. Ou seja, vocês Não vão ter é a oportunidade. Não é. Vocês vão ter a oportunidade de ter ele respondendo a vocês. Só reconstituindo aqui. A gente tem datas também de lançamento, né? Eventos de lançamento do livro. Eles vão ocorrer. Já tem data para ocorrer em Dia São Paulo. 22 em São Paulo. O lançamento da versão eletrônica nas principais plataformas vai ser mais ou menos concomitante, ou pode ser até antes. Não sou eu que estou cuidando disso, mas a equipe vai divulgar quando estiver disponível. E vamos, como disse, obsequiar também o lançamento pessoal, presencial, físico do livro em Salvador e em Madrid até o final do ano, na versão em espanhol. Perfeito. Então você já tem aí até um pouco datas, acompanhe as redes sociais, acompanhe aí todos os canais e vocês vão ter também aí mais novidades. Tá bom? Muito prazer, foi muito bom. Prazer foi Esse meu. papo. Todo E espero que esse seja o primeiro de muitos. Olé!